não é sempre o mesmo cenário. Em 2023, o presidente Lula impulsionou relações fortemente positivas com a Venezuela. Quem que não está lembrado da visita de Nicolás Maduro ao Brasil e o encontro com os demais países da América do Sul em Brasília? Portanto, em 2023, o presidente Lula impulsionou relações fortemente positivas com a Venezuela, além de se confrontar com o governo Netanyahu por causa do genocídio contra o povo palestino. E a moeda de troca foi arrefecer a crítica contra o governo Zelensky, os Estados Unidos e a OTAN na guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, quando se aproxima a visita de Estado do presidente chinês Xi Jinping, vai ser agora em novembro, com a possibilidade do Brasil assinar um pacto com o gigante asiático acerca da nova Rota da Seda, novas compensações têm que ser feitas para atenuar novas tensões com os Estados Unidos e a União Europeia. Os Estados Unidos está preventivamente criticando de forma bastante explícita uma possibilidade de acordo do Brasil com a China a respeito da nova Rota da Seda. A subsecretária de Comércio dos Estados Unidos manifestou isso abertamente, a embaixada chinesa, e não Itamaraty, a embaixada chinesa criticou o comportamento dos Estados Unidos. Mostra claramente que os Estados Unidos não estão satisfeitos com essa possível aproximação econômica entre Brasil e China. E num contexto como esse, novas compensações têm que ser encontradas para preservar esse conceito da política externa brasileira de não alinhamento ativo. Muitos veem nesse comportamento pendular uma prova de sagacidade da nossa diplomacia, de inteligência, de cálculo. Mas o risco é esse comportamento pendular, sem norte estratégico, no mundo de hoje, acabar por desgastar a política externa brasileira, rebaixando seu potencial de liderança e tornando o Brasil um parceiro instável para qualquer lado. Vamos falar sério. É evidente que a integração latino-americana está terrivelmente prejudicada pelo veto do Brasil à Venezuela no BRICS. Quem são os parceiros do Brasil para a integração latino-americana? A Argentina de Milei não é. O Peru e o Equador, governados pela extrema-direita, tampouco. A Colômbia é um parceiro, mas a Colômbia tem um cenário político muito instável. É possível que Petro não consiga eleger um candidato apoiado por ele na sucessão presidencial que se aproxima. O governo Boric é um aliado, um governo que também está fadado a perder as eleições. As forças políticas do governo Boric não pode ser candidato à reeleição, essas forças estão fadadas a perder a reeleição, e, além do mais, todos sabemos que a política de Boric faz inúmeras concessões à Casa Branca, incluindo na questão ucraniana e também na questão venezuelana, não desde agora, de julho, mas desde sempre. Boric faz questão de esbravejar contra Cuba e Venezuela desde o início do seu mandato. A postura que o Brasil adotou no BRICS, portanto, deixa o Brasil com que aliados para a integração latino-americana? Outro ponto que deve ser levado em consideração para entender o veto à Venezuela é a situação interna brasileira. Não falta quem calcule no Palácio do Planalto ser a Venezuela um passivo eleitoral e um foco de problemas no interior da frente ampla dessa aliança do PT, da esquerda, com liberais e até conservadores. Ao invés de enfrentar o debate político-ideológico contra a direita, segundo esses cálculos, o melhor seria abdicar do debate e se dissociar da Revolução Bolivariana, se dissociar do governo Maduro, passando sinais crescentes de crítica e dissidência. Tampouco podemos considerar, por fim, que o pensamento liberal tem espaço crescente no PT e o governo. Para quem assim pensa, para quem se deixa influenciar pelo pensamento liberal, não existe luta anti-imperialista. E essa luta deveria estar subordinada ao modelo de democracia liberal e economia de mercado defendido pelas potências ocidentais.
Os aliados estratégicos da política exterior nessa lógica deveriam ser prioritariamente aqueles estados e governos que se alinham com essas concepções, a defesa da democracia liberal e da economia de mercado. As demais alianças seriam apenas de natureza econômica ou tática. Historicamente, eu posso garantir a vocês, essa jamais foi a posição do presidente Lula e do PT. A história do PT e do presidente Lula é uma história de clara perspectiva anti-imperialista. O PT foi fundado num período em que deu provas imensas de solidariedade à Revolução Cubana, de solidariedade à Revolução Nicaragüense, de solidariedade à resistência do povo palestino, de enfrentamento ao sistema imperialista. Esse é o DNA, o código genético do PT. Mas é real que uma corrente liberal vai ampliando sua influência dentro do PT e dentro do próprio governo. Obviamente, essa forma de pensar liberal sempre foi e continua a ser hegemônica no Itamaraty, nos meios de comunicação e na direita brasileira. No Itamaraty, essa forma de pensar é amplamente majoritária. O Itamaraty é formado com base nessa concepção, o que faz com que majoritariamente no Itamaraty, embora lá sempre tenha existido uma corrente progressista, na qual o maior expoente foi o falecido Samuel Pinheiro Guimarães. Samuel Pinheiro Guimarães foi o secretário executivo do Ministério de Relações Exteriores quando o Celso Amorim foi ministro de Lula entre 2003 e 2010. Samuel Pinheiro Guimarães chefiava essa corrente nacionalista, anti-imperialista do Itamaraty. Mas essa corrente sempre foi minoritária. No Itamaraty, majoritariamente, sempre prevaleceu o pensamento liberal e, portanto, uma simpatia em relação à Casa Branca e aos países europeus, e uma antipatia em relação aos países que confrontavam esta lógica ocidental da prevalência da democracia liberal e da economia de mercado. O Itamaraty sempre puxa a corda para esse pensamento liberal, a um ponto tal que há uma outra história na reunião de Kazan que deve ser levada em conta, e que é uma ofensa à presidenta Dilma Rousseff. O responsável pelas negociações em Kazan foi um embaixador chamado Eduardo Saboia, que atualmente é subsecretário no Itamaraty, subsecretário para a Ásia no Itamaraty. E Eduardo Saboia foi um diplomata brasileiro que servia na Bolívia, na Embaixada Brasileira na Bolívia, e que facilitou a fuga de um senador boliviano para o Brasil, sem autorização do Itamaraty. Ele favoreceu, Eduardo Saboia, a fuga de um senador boliviano que estava acusado de corrupção e que era um dos integrantes mais ativos na conspiração golpista contra o então governo de Evo Morales. Eduardo Saboia colocou esse senador boliviano no seu carro e levou-o para Goiás, onde passou a viver esse senador boliviano. Eduardo Saboia foi, por exigência da presidenta Dilma Rousseff, ele foi punido, e graças à resistência do então chanceler Patriota em puni-lo, Patriota perdeu o cargo de chanceler brasileiro. Dilma Rousseff agiu duramente contra Eduardo Saboia, e Eduardo Saboia reaparece como Sherpa, como facilitador das negociações do Brasil em Kazan. Isso demonstra não apenas como o pensamento liberal é dominante no Itamaraty, como o Itamaraty está disposto a atos de provocação contra o pensamento anti-imperialista nas fileiras da esquerda brasileira. A questão do veto à Venezuela, portanto, coloca em debate todos esses problemas. Claro que nada justifica, pessoal, a reação absurda do procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, que teve o despautério de afirmar que o presidente Lula tinha se tornado agente da CIA e que seria uma falsificação o acidente
que o impediu de ir a Kazan. Felizmente, essas aberrações foram desmentidas e criticadas pelo governo Maduro, mas revelam o clima de discórdia existente, o duro clima de cisânia existente entre Brasil e Venezuela, e que é algo terrivelmente grave para a esquerda latino-americana, terrivelmente grave para a integração da América Latina, terrivelmente grave para aquilo que mais importa no mundo hoje, que é a luta anti-imperialista. Esse é o principal interesse dos povos no mundo hoje, a luta anti-imperialista.